aproximamos agora daquela que constituirá a última grande parte neste conjunto de sessões de introdução à arqueologia, a que trata da arqueologia no campo. E para isso começamos por uma abordagem genérica sobre os locais de interesse arqueológico, utilizando aqui uma expressão intencionalmente ambígua, que tecnicamente não quer dizer muita coisa, e vamos já ver o que está, a problemática que pode estar por trás desta designação mais como acabei de dizer. Desde logo, os sítios arqueológicos, chamemos-lhe assim, utilizando o termo sem nenhum significado especial, podem ser divididos, como mais comumente o fazemos, em locais, estações, sítios ou arqueossítios e manchas de ocupação. Cada um destes termos tem significados diferentes. Entre estações, sítios e arqueossítios, a diferença será mínima ou nula. Arqueossítio é um termo que tem ganho muita popularidade nos últimos anos, talvez em resultado para ser mais técnico e ser mais iniciático, diria assim, mas não há razão nenhuma para complicar à maneira do que fizeram os pagãos relativamente aos latinos, na comparação, por exemplo, entre cors, cordis e coração. Não há que complicar as palavras só para que elas pareçam mais detidas de conteúdo, a menos que sim, que realmente elas adquiram um novo conteúdo. Não é o caso. Um arqueossítio é um sítio ou uma estação arqueológica. A diferença entre estação e sítio, o uso de estação arqueológica ou de sítio arqueológico, esse pode derivar de regionalismos. Admito e certamente que em certas regiões do país se utilizará mais o termo estação arqueológica, no outro sítio arqueológico tende a generalizar-se mais o sítio por importação a partir também da facilidade de ligação com o inglês e com o francês, site, site, e portanto em português sítio também torna-se mais fácil o uso para a acomodação à terminologia internacional. Quanto aos outros conceitos, esses sim são bastante diferentes, locais e mancha de ocupação. Um local arqueológico é um ponto onde um testemunho arqueológico foi encontrado. Imagine-se um passeio no campo em que se encontra um machado de pedra polida. Não é pelo facto de se encontrar um machado de pedra polida num qualquer local que esse local passa a ser uma estação arqueológica ou um sítio arqueológico. Para que o seja, é preciso continuar a encontrar mais testemunhos que façam relação contextual com esse machado de pedra polida e que pela acumulação dos achados que se façam mesmo à superfície do terreno, claro, se venha a poder argumentar que se trata de testemunhos de uma ocupação humana naquele local ou muito próximo daquele local, com uma coerência de distribuição espacial tal, mesmo que à superfície do terreno, repito, evidentemente depois também em camada, se houver escavações, sejam testemunhos de facto de alguma relação contextual que ligue aqueles vestígios àquele local. Isso é que é uma estação arqueológica, é um sítio arqueológico. Por vezes na literatura surgem ideias um pouco bizarras, como dizer que só é sítio arqueológico se num determinado local se encontrar mais de X peças, 10, 12. Bom, isso não faz muito sentido. O fundamental é a argumentação sobre a relação de contexto entre os achados e o local. Finalmente, o conceito de mancha de ocupação é mais complexo porque pode significar duas coisas bastante diversas. Uma delas é a existência de testemunhos locais, portanto, ou estações arqueológicas que não sabemos ainda destrinçar umas das outras, ou que ao longo de extensões muito vastas. E, portanto, são situações diferentes. Se nós estivermos a falar, por exemplo, de como aqui neste caso, terraços fluviais de um rio, em que praticamente podemos admitir que em todos os terraços, ou em longas extensões, ao longo de todos os terraços, por dezenas, centenas de quilómetros, se encontram vestígios do Paleolítico, isso é apenas manchas de ocupação. Se depois, para alguns desses vestígios, nós pudermos desenvolver argumentos que nos documentem que constituem presenças naquele local específico, com testemunhos de ocupação humana, acampamentos, o que quer que seja, oficinas de talho, o que quer que seja naquele local, isso são sítios arqueológicos. Portanto, é um conceito de ocupação. Outro é o de nós considerarmos que os sítios arqueológicos numa certa região ou numa certa área se acumularam de tal modo, justapondo-se uns aos outros, que não os podemos distinguir uns dos outros. Eles existem, até podem ser em parte identificáveis, mas o conjunto, a mancha, é que adquire significado. Quanto do ponto de vista legal, tanto da legislação portuguesa como de muitas outras, é comum esta divisão, que aliás é adotada também por as cartas da Unesco, etc., que é a diferença entre monumentos, conjuntos e sítios. Por exemplo, aqui temos o Vale do Boyne, na Irlanda. É um planalto, um platô, ou uma planície marginante do Boyne, do rio Boyne, que se vê aqui a meandrar, onde existem
bastantes monumentos megalíticos, um deles famosíssimo, Newgrange. Mas Newgrange é um monumento, é um sítio arqueológico por si próprio, como vários destes outros. Mas o conjunto dos monumentos megalíticos do Vale do Boyne tem um significado que é mais do que a soma das partes. E por isso falamos em conjunto do ponto de vista legal também. Depois, outro tipo de classificação, de outro tipo de tipificação legal é a diferença entre monumentos, conjuntos ou sítios não inventariados e inventariados, não classificados e classificados. Os monumentos classificados podem ser de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal. E de interesse nacional chamam-se monumentos nacionais, mesmo quando são sítios, porque a diferença depois entre sítio e monumento do ponto de vista legal é se possui ou não componente arquitetónica, ainda que em ruínas. Por exemplo, um castro, mesmo que em ruínas, é um monumento. Uma anta é um monumento. Mas um acampamento paleolítico não é um monumento, porque não tem componente arquitetónica. Mesmo núcleos como as gravuras do Coa ou outras, portanto, gravuras rupestres, não são monumentos. São gravuras em obras da natureza, não construídas pela mão humana, as rochas, as plataformas rochosas onde elas se inserem. Portanto, são sítios, mas são sítios que podem ser classificados como monumentos do ponto de vista legal, nacionais e até, no caso do COA, mundiais, de interesse mundial. Os critérios depois para a classificação e a melhor definição de cada uma destas categorias estão expressos na lei, remeto para ela, não vale a pena perdermos tempo aqui. Mas um dado que chama a atenção é que a classificação por monumento nacional, interesse público ou municipal ou concelhio, como antigamente se dizia, não decorre tanto, digamos, do valor venal em termos de quanto vale o terreno ou da riqueza das coleções que de lá tenham vindo, etc, etc. Recorre de um conjunto de fatores variado que tem a ver, que estão aqui identificados, mas que no fundo todos remetem para uma ideia. Qual o grau de perda que se teria se esse bem fosse danificado ou destruído? Se nós entendemos que é uma perda de facto irreparável, porque não há outros que o possam substituir, aí temos um bem que é e além disso tem um significado de âmbito nacional quanto à concepção arquitetónica, urbanística, paisagística, etc. Aí remete para a categoria de bem de monumento nacional. É muito subjetivo sempre estas classificações, mas portanto elas são complexas, até para dizer que são complexas, e não é simplesmente por ser um sítio muito grande ou muito pequeno, muito antigo ou muito recente, muito valioso o terreno ou pouco valioso o terreno. Depois outro tipo de classificações mais técnicas, não tanto as legais, mas aquelas que nos interessam mais do ponto de vista da disciplina, da arqueologia. Bom, algumas são um pouco académicas e menos interessantes, outras são mais interessantes, eu apresento uma série delas, porque na realidade é da soma de todas elas que nós podemos fazer uma boa caracterização de um sítio arqueológico. Desde logo podemos ter em conta os instrumentos dominantes em cada sítio arqueológico, de pedra, de bronze, de cerâmica, de metal, e portanto começar por incluir na nossa descrição do sítio arqueológico, na nossa classificação do sítio, a natureza das coleções que se encontram nesse. Depois, quanto às condições de jazida. Ora, as condições de jazida é extremamente importante para os arqueólogos, mas atenção, e podem-se distinguir entre sítios de superfície e sítios em camada. Mas atenção que aqui se trata das condições de jazida. Um sítio em camada, nem por isso deixa de ser, até pelo contrário, muito frequentemente é um local de ocupação de ar livre, de superfície nesse sentido, em que quando se lá viveu, quem lá viveu, vivia ao ar livre e vivia à superfície do terreno. Só que para nós, hoje em dia, ele é percepcionado como estando enterrado em camada. E sendo de camada, pode ser de extrato único ou de estratigrafia complexa. O extrato único pode ser verdadeiramente uma só nível de ocupação, podem ser vários, mas dentro do mesmo horizonte cultural, dentro do mesmo, e portanto com uma certa, entre aspas, simplicidade da acumulação estratigráfica. Estratigrafia complexa é quando temos realmente diferentes presenças humanas ou uma própria complexidade da formação do registro arqueológico. Depois há um outro conceito muito importante em arqueologia, um par de conceitos muito importante em arqueologia que frequentemente é confundido. O in situ, que vem do latim, no sítio, e en place, que vem do francês, que também quer dizer no lugar, a mesma coisa. Mas não significam a mesma coisa no uso que lhe damos em arqueologia, pelo menos não devem significar, ainda que na prática muitas vezes se confundam e se utilizem indiscriminadamente. In situ é um conceito geológico e quer dizer que qualquer vestígio foi retirado de uma camada
estratigráfica. Isso é in situ. Mas muito do que nós retiramos de camadas estratigráficas não estão en place, porque não estão no local original, ou muito próximo do original, onde foram usados, deitados fora, enfim, pela população humana que os fabricou, utilizou, descartou, etc. Portanto, en place é um conceito tipicamente arqueológico e significa que aqueles achados, em concreto naquele local, estão muito próximo, ou no exato local, ou muito próximo dele, da ocupação humana daquele local. Numa cascalheira, voltando a esse exemplo do Paleolítico, onde se encontra na cascalheira fluvial algumas peças de pedra lascada, elas provavelmente, em 90% dos casos, não estarão en place. Mas uma lareira num acampamento de qualquer época que seja, romano ou paleolítico, está por natureza en place quando a escavamos, porque vemos pela articulação das pedras que constituem essa estrutura de combustão que ela está no local onde foi feita e foi utilizada. Aqui temos fotografias que mostram de algum modo estes exemplos. Vejam em cima uma prospeção de superfície de vestígios que, vamos admitir, poderiam estar originalmente tanto à superfície como hoje já, então à superfície, sem nenhum tipo de vestígios ainda em estratigrafia, mas esse local podia ser o que está em baixo, do lado esquerdo na fotografia, em que, ao fazer escavações e abrir, mesmo muito próximo da superfície, verificam ainda uma mancha que pode corresponder a uma cabana de qualquer período, desde a pré-história, proto-história aos períodos históricos. E claro que depois temos também um sítio dos mais notáveis da arqueologia mundial, na Turquia, uma das mais antigas aldeias do Neolítico da Anatólia, turco, em que o sítio, evidentemente, estava todo em camada, todo em estratigrafia, foi escavado, tudo o que aqui está foi escavado, mas era uma aldeia de ar livre, portanto, de ar aberto, não que é o que aqui se diz nesta outra classificação. Portanto, se nós estamos a pensar na implantação no terreno, nós podemos distinguir entre sítios de ar livre e sítios em gruta, ou ainda, uma variedade das grutas, abrigos sob rocha. De ar livre podem ser locais, para ser simples, pois isto podia ser muito mais desenvolvido, sobre superfície culminante, normalmente, digamos, as montanhas, os montes, as serras, e normalmente rochosas, são locais onde a erosão atua mais intensamente e, portanto, desnuda o subsolo e põe à vista o soco rochoso, ou então o contrário, em bacias sedimentares, onde, pelo contrário, a ação dominante é a de acumulação de sedimentos, de sedimentação, portanto, preenchimento sedimentar, podendo hoje em dia um sítio arqueológico que outrora foi de ar livre estar metros e metros e metros abaixo do solo atual. Depois, em grutas, há os diferentes tipos de classificação das grutas que os espeleólogos usam e que nós, arqueólogos, temos toda a vantagem em seguir também: poços, altares, cavernas, verdadeiras cavernas, outras cavidades, ou os abrigos sob rocha, que são cavidades onde a luz entra, penetra até ao fundo do abrigo e, portanto, é ao contrário, digamos, da caverna. Este é novamente o sítio de Göbekli Tepe, na Turquia, que já vi antes, e continuamos para um outro critério de classificação dos sítios de interesse para nós na caracterização dos locais arqueológicos, que são, quanto à implantação geográfica, aqui o que nos interessa é utilizar os termos gerais da geografia, na descrição da paisagem. Sítios do litoral, do interior, de planície, de planalto, de fundo de montanha, de fundo de vale ou da montanha, em terra ou em superfície subaquática, ao exemplo das palafitas, mesmo subaquáticos ou em meio úmido, que é um pouco diferente do subaquático. Aqui temos dois exemplos, um exemplo, a seguir mostro o outro. Este fabuloso castro hotel-lesenha em Boticas, de onde vêm as estátuas de guerreiros ditos lusitanos que se encontram no museu, algumas das mais importantes que se encontram no Museu Nacional de Arqueologia, que é um imponente outeiro, o lesenho, onde está um castro que só tem como relevo mais alto, a que se vê à distância, a montanha onde se diz, na mitologia antiga, que os deuses pousavam na terra, o Laroco, a montanha do deus Laraucos, que é realmente essa a maior de todas da zona. Mas este vem logo a seguir e é certamente um castro dos mais importantes de todo o sistema de povoamento da Idade do Ferro, ou bronze e ferro, desta região. Este exemplo também é um clássico de sítio que eram sítios que eram de ar livre, mas em que hoje para os arqueólogos aparecem como sítios subaquáticos, porque o que resta são as estacas onde as aldeias palafíticas, estamos a falar de aldeias palafíticas do Neolítico, eram instituídas por questões de defesa. Muitas vezes elas, em vez de ser feitas em terra firme, eram feitas já nos lagos, no interior da superfície aquática do lago, mas não com fundos não a grande profundidade, de modo
modo a que se podiam espetar estas estacas de madeira e à superfície constituir estrados e tudo aquilo que era necessário para ter a aldeia. Esta é na Áustria, mas são muito e é Património Mundial da Humanidade, mas são muito famosas também as da Suíça, por exemplo, não é? Ora, aqui temos locais subaquáticos que, no entanto, eram locais de ar livre e de terra, diria assim, quando ocupados originalmente. Outro critério de classificação dos sítios arqueológicos é quanto à caracterização das comunidades humanas. Porventura, aproximamos agora daquilo que é o mais específico da arqueologia e da nossa dimensão histórica da arqueologia. Podemos falar nestes aspectos, quer quanto à duração da ocupação, sítios de ocupação permanente, sítios de ocupação temporária ou sítios de ocupação intermitente. Vejam, aqui temos um exemplo de modelo de ocupação de cartografia mental dos esquimós e Inuit, feito por Collignon. E ele apresenta um conjunto de locais em que ao longo do ano se circula naqueles locais, cada um com o seu próprio território de captação de recursos. Ora, quer dizer que em cada ano seguinte se volta mais ou menos ao mesmo local. É uma ocupação intermitente sazonal. Exemplo. Outros critérios, continuando com os critérios de classificação que temos, quanto à caracterização das comunidades humanas ainda, podemos falar em fatores socioeconómicos, como, por exemplo, em função da atividade económica dominante em cada local, os sítios de extração de matérias-primas, as minas, em inglês podemos utilizar o termo quarry sites, os locais de fabrico, em geral, e de vida, não é? De vida living sites, que podem ser ou de base, que já referi a esta dimensão anteriormente, ou temporais, ou de passagem, transiat camps, ou de obtenção de recursos, kill sites, ou oficinas de detalhes, se estivermos a falar do trabalho da pedra, não é? E depois, quanto à economia dominante, se é de caça, recoleção, da agropecuária, de comércio, trading centers, industriais, de outros usos e outros usos terciários. Os sítios de enterramentos, burial sites, no fundo, representam uma expressão também económica, que é do uso terciário ligado com a morte, ou os sítios cerimoniais, os templos, etc. Também, embora seja aí, seja em tipos cerimoniais, em sítios cerimoniais, seja em sítios de enterramento, a função principal não é económica, no sentido mais comum do termo, também tem essa dimensão de sítios terciários, de uso terciário, para atividades que poderíamos dizer envolvidas no domínio do terciário. Esta é ainda uma conceptualização muito interessante, neste caso um clássico de Louis Binford, sobre os diferentes tipos de acampamentos paleolíticos, em que vemos os acampamentos de base, os acampamentos sazonais, onde se ia só em certas épocas do ano para recolher recursos muito particulares, e portanto temos aqui os tais transient camps, os base camps, enfim, vários especializados na caça, na pesca, etc. Finalmente, aproximando-nos no fim, podemos ainda caracterizar e devemos caracterizar os sítios arqueológicos quanto a fatores socioculturais. E aqui temos locais, basicamente em dois grandes níveis, locais de vida e locais de morte. Os locais de vida são as polis ou acrópolis. Curiosamente o termo acrópolis significa ausência de vida, porque era o centro ritual ou de poder civil, mas no início mais até poder religioso da cidade, onde o comum das pessoas não ia, ou só ia em certos momentos muito definidos do ano. Portanto, é acrópolis, a ausência de vida. Portanto, os locais que podem ser ou locais de vida, polis, incluindo este conceito um pouco especial de acrópolis, ou habitações isoladas, como o tipo a granja romana, ou acampamentos que têm um caráter mais perecível e provavelmente temporário, ou aldeias ou cidades. Depois, os locais de morte são as necrópoles, as cidades dos mortos, e podem ser não monumentais ou monumentais. Em ambos os casos, com uma tipologia, que aqui haverá outras, pode-se pensar nesta, necrópoles de enterramentos isolados, de enterramentos coletivos e de enterramentos individuais, mas em conjunto. Uma necrópole não monumental de enterramentos individuais, mas em conjunto, é a vala comum de todos os tempos. Não é? Já uma necrópole monumental de enterramentos individuais em conjunto são os campos de cistas, por exemplo, da Idade do Bronze, e são, de certo modo, ainda os nossos cemitérios atuais, que também têm alguma monumentalidade, sobretudo na componente dos jazigos. Não é? Já uma necrópole monumental de enterramentos coletivos, ou melhor dito, aqui depois ainda tinha que se acrescentar, eu ia dar o exemplo da anta, o que seria não muito rigoroso, porque na realidade nas antas, ou dolmens, os mortos não eram enterrados, e portanto esse era outro critério que tinha que se acrescentar, o ritual funerário, não é? Se é de inumação ou de cremação,
ou de deposição. 3 grandes modalidades e qualquer destes pode ser, especialmente se estivermos a falar da inumação, pode ser primária ou pode ser secundária. Pode haver o primeiro enterro e depois um segundo enterro só dos ossos, uma segunda recolha e enterro dos ossos em atitude ritual, como acontecia muitas vezes em comunidades quer da pré-história, quer de chamados ditos primitivos atuais, que são conhecidos pelo registro etnográfico. Agora, há aqui questões também muito complexas. Por exemplo, qual é a diferença entre aldeia e cidade? Temos aqui o exemplo de Çatalhöyük, na Anatólia turca, na Turquia atual, que é um dos mais famosos os sítios arqueológicos em todo o mundo. É uma aldeia ou grande ou uma cidade antiga, a mais antiga cidade, de cerca de 8.000 a.C. Existem livros, até com este título, Çatalhöyük, uma aldeia ou uma cidade, que discutem muito esta matéria. O que é preciso existir para se definir uma cidade? É a dimensão? Não chega, está longe de chegar. São outros fatores que têm a ver com a organização do espaço, interna do espaço, em termos arquitetónicos, com tradução arquitetónica ou urbanística, mas sobretudo a organização social que conduz a essa novas formas de organização do espaço, tornando-o urbano, portanto. Não entrarei nesse domínio, como se compreende, não há tempo para tratar esses assuntos todos. Aqui temos um exemplo ainda na mesma linha de uma evidente proto-cidade, se não já cidade, que é a Citânia de Sanfins em Passos de Ferreira. Também aqui se pode discutir aldeia, proto-cidade ou cidade. E reparem que quando olhamos para esta fotografia aérea, verificamos já que existem alinhamentos principais, alinhamentos secundários, organização interna em cada um dos, chamemos-lhe para simplificar, quarteirões. O professor Armando Coelho Ferreira da Silva, que estudou esta Citânia e outras, e a cultura castreja em geral em Portugal, até desenvolve uma teoria muito interessante, a meu entender, que é de considerar que cada uma destes grandes quarteirões, chamei-lhe eu agora para simplificar, na realidade são castros, cada um é um castro. E que vários castros se juntaram para formar uma Citânia. E esta junção de vários castros num só espaço, de forma a formar uma Citânia, é porque alguma vantagem havia nisso, designadamente, por exemplo, ao nível do policiamento, da defesa. Ora, a existência de policiamento, de defesa, de forças de Estado, que superam cada uma das tribos, isso indica a passagem da proto-história para a história e, portanto, da aldeia grande para a cidade. São pistas apenas que ficam porque o assunto é bastante complexo. Finalmente, e talvez por último, mas não menos importante, ao contrário, até é normalmente o que mais atende, é considerar a classificação dos sítios arqueológicos em função dos sítios típicos de cada período. Cada período histórico tem os seus próprios sítios típicos, sítios que são típicos e que se caracterizam. Para o Paleolítico temos os locais em terraços fluviais, em praias marinhas, em depósitos lacustres, em depósitos eólicos, etc. Temos as grutas, à entrada ou em profundidade, temos os abrigos sob rocha. Reparem, este sítio enorme do Paleolítico francês tem 1500 metros quadrados e encontra-se a 5 metros de profundidade. Claro que quando foi ocupado, este acampamento paleolítico estava em ar livre, à superfície do terreno, só que numa zona de bacia sedimentar em que houve uma grande acumulação de sedimentos e numa área enorme, tão grande que evidentemente se pode pôr a questão de ser uma acumulação de diferentes acampamentos em que se repetidamente, provavelmente na mesma estação do ano, os caçadores-recoletores do Paleolítico aqui voltaram e fizeram novas cabanas, novas lareiras, novas oficinas de talho da pedra, próximas umas das outras, ao lado umas das outras. Podemos chamar a cada um destes locais dentro do sítio, utilizar o termo latino, que é muito frequente utilizar-se em arqueologia, de locus. E então estamos perante um acampamento paleolítico, com uma designação, um sítio arqueológico, Avrincourt, neste caso, com diferentes loci, ou locus no singular, locais dentro do sítio, cada um correspondendo a uma ocupação diferente, que pode ter entre cada uma delas décadas ou séculos até. Depois há os sítios em gruta, que podem ser pequeninas, os tais abrigos sob rocha, por exemplo, ou mesmo grutas muito pequeninas, fissuras, cársicas, o que quer que seja, mas também podem ser grutas imensas, como esta célebre de Mas d'Azil, em França, que é especialmente importante pelas ocupações do final do Paleolítico e do Mesolítico, que até uma estrada passa no meio, e rio, etc. E tudo. Portanto, uma rede de cavernas absolutamente imensa, com ocupação, em parte, dos locais. No Mesolítico, os sítios mais típicos são os concheiros,
Mas reparem, normalmente os concheiros que temos em Portugal e na maior parte da Europa não têm esta expressão. Esta é a expressão, digamos, idealizada do concheiro. Uma acumulação de cascas de conchas de tal modo que forma uma colina artificial, um tel, dir-se-ia na linguagem do próximo Médio Oriente. No Brasil chamam-se a estes concheiros os sambaquis e são especialmente característicos da América Latina e do Brasil. Os nossos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil ficaram impressionadíssimos com esta prática e descrevem as serras de cascas e o hábito que tinham os indígenas, os índios do Brasil, de em certas épocas do ano irem ao litoral, muitos deles estão no litoral, como é o caso, irem ao litoral recolher os recursos de moluscos do litoral e com isso acabavam por formar-se amontoados imensos de cascas de molusco que formavam as tais ditas serras de casca ou sambaquis na linguagem mesmo original brasileira. Depois, para o Neolítico, temos as aldeias não fortificadas e de ar livre, é uma característica importante do Neolítico em grande parte da Europa e também em Portugal, é não haver ainda sistemas de fortificação. As aldeias têm aldeias de campo aberto situadas nas planícies, próximo das planícies aluviais, a pequena altura. Depois as aldeias trogloditas, utilizando as grutas como suporte para instalar também residências, algo que existiu até aos nossos tempos, até ao século XX. Mesmo em Portugal, quero dizer, e na sul de Espanha mais ainda, cistas, já estamos aqui a entrar no domínio do funerário, monumentos megalíticos, monumentos funerários de maior dimensão, os dólmenes, menhirs ou os cromlechs, enfim, uma grande quantidade. Reparem, aqui temos um exemplo de uma aldeia neolítica, do chamado Neolítico de Bandas, da Alemanha, em que a planta nos mostra quão frágil e muitas vezes imperceptível à superfície são estas aldeias. Não havendo muralhas, o que existem são buracos de poste das cabanas que constituem a aldeia. E é preciso haver prospecção muito intensa do território para que realmente se possa documentar aldeias desta extensão, que são enganadoras, esta extensão, porque o que acontece é que sempre que, ao fim de vários usos do mesma cabana, refazendo o poste quando já estava podre a madeira, etc., tornava-se mais prático fazer outro ao lado, ao próximo, do que estar a insistir em fazer no mesmo sítio exatamente. E ao fim de alguns séculos, de um milénio, evidentemente a aldeia parece a nós arqueólogos ter uma dimensão extraordinária, quando poderia de facto não ser assim originalmente em cada momento histórico da sua ocupação. Aqui temos alguns exemplos de diferentes locais, de França, Karnak, da Sardanha e da Irlanda, de alinhamentos, cromlechs e um dolmen simples, aliás de corredor neste caso. Portanto, monumentos megalíticos típicos do Neolítico. Depois, para a Idade do Cobre ou Calcolítico, já temos em muitos territórios europeus, e designadamente em Portugal, os povoados fortificados. É preciso dizer que em grande parte da Europa não há a Idade do Cobre. O primeiro metal que foi trabalhado foi o bronze. Há na zona balcânica e na zona, portanto, do sudeste europeu, e há no sul da Península Ibérica e em Portugal, mas não há em muito mais regiões. E estes povoados, quando ocorrem, já são fortificados, e as necrópoles monumentais são coletivas ainda, mas muito mais diversificadas na sua arquitetura. Podem continuar a ser dólmenes de corredor que já vinham do antecedente, mas há novos, os chamados sepulcros de falsa cúpula, tolós no singular, tolói no plural, as alicobertas, etc., os hipogeus, que são os túmulos escavados na rocha. Portanto, são uma diversidade muito grande de soluções funerárias neste período do Calcolítico. Aqui temos, embora em reconstituição, um exemplo de um desses povoados fortificados da Idade do Cobre, um dos mais importantes da Europa, Los Milhares, no sul de Espanha, a Almeria, vejam, diferentes linhas de muralhas, que também existem em Portugal, neste caso Portugal, a Extremadura portuguesa, mas não só, o Alentejo, enfim, o Algarve, começou por conhecer-se melhor na Extremadura portuguesa, é muito rico nos povoados da Idade do Cobre, de importância realmente internacional também. Aqui temos três dos mais importantes. Do lado esquerdo, em cima, temos Leceia. Do lado esquerdo, em baixo, temos Vila Nova de São Pedro, que foi, aliás, o primeiro a ser escavado, estudado e ainda hoje constitui uma referência em toda a Europa. E depois, do lado direito, duas fotografias, duas imagens aéreas do povoado do Zambujal, que até recentemente, vê-se na fotografia de cima, foi objeto de tratamento para visita, com passadiços, com centro interpretativo, com tudo isso, e portanto é um exemplo absolutamente notável do tratamento que se pode ter, tratamento patrimonial de um sítio arqueológico. O de Leceia também está bastante bem tratado para visita, e o de Vila Nova de São Pedro está a caminho de o estar, devido aos trabalhos atuais
de investigação e também de patrimonialização, conduzidos pela Associação dos Arqueólogos Portugueses. Depois, para a Idade do Bronze e a Idade do Ferro, falamos em castros e citâneas, em feitorias e colónias, em portos, em santuários, enfim, é muito grande a diversidade, isto são apenas alguns exemplos, e um dos exemplos mais interessantes em Portugal, de uma das poucas, aliás, durante muito tempo pensou-se não existiu e depois descobriu-se de facto, não só já não é a primeira neste momento, mas esta foi a mais notável e continua a ser a mais notável, feitoria fenícia descoberta no território português, no estuário do Rio Sado, próximo de Alcácer do Sal, um pouco para o interior do estuário, como se vê ali no mapa, e aqui é a fotografia magnífica de um momento de grande cheia do Sado, em que a feitoria fica quase isolada e depois também a planta principal da feitoria fenícia de Abul. O próprio termo Abul parece que tem essas reminiscências antigas fenícias. Para o período romano, eu termino na época histórica, no período romano, muito mais diversificados são os sítios arqueológicos possíveis, nas cidades, nas vilas, as granjas, os acampamentos militares, as vias de comunicação, estruturas anexas, obras públicas, aquedutos, etc., as unidades industriais. Eu iria talvez aqui referir apenas as vilas. Reparem, porque normalmente nós falamos, e até se utilizou muito o termo vila rústica, que não é muito correto, porque numa vila romana, que era uma grande unidade de exploração agrícola, de facto, no campo, não havia só a parte rústica, a parte relacionada com a atividade rústica, havia também uma parte que podemos chamar urbana, onde a família detentora das propriedades vivia. Aqui temos uma planta da Vila de Torre de Palma, muito complexa, com grande extensão de ocupação, diferentes dependências para diferentes fins, até uma estalagem existia, uma basílica, já para uso também paleocristão, quando a vila até já não devia ser não ter muita atividade agrícola, mas a memória manteve-se tempo, tanto que hoje ainda o monte onde se situa a vila romana Torre de Palma chama-se o Monte Palma. Reparem depois aqui uma parte da planta anterior feita em infografia e reparem que temos aqui uma parte da vila que está mais em evidência à frente com os túneis, que é a parte de armazéns, a parte recipendiária da vila. A parte propriamente agrícola não está aqui representada e depois o cantinho superior esquerdo vê-se um conjunto de edifícios em torno de um pequeno pátio, chamemos assim para simplificar, que é a zona urbana da vila. Se vê aqui em maior detalhe, levantando como que os telhados, em que se vêem os pavimentos com mosaicos, como aquele muito bonito do lado esquerdo, que era o escritório, onde o senhor da vila tinha era a sala de jantar onde o senhor da vila tinha à entrada o painel das musas, pedindo que não estraguem o mosaico, e depois vê-se também o escritório, sim, do lado de cima mais, com os seus cavalos, provavelmente que era uma das principais fatores de riqueza da sua riqueza, e portanto gostava de ter o chão do seu escritório, digamos, ilustrado com os chamados cavalos vencedores. Finalmente concluímos, qualquer sítio arqueológico, para ser bem descrito e classificado, tem que juntar estes diferentes tipos de classificação. Temos aqui a anta da herdade de Barbacena em Elvas, e reparem, podíamos passar em revista este monumento de acordo com aquelas várias de critérios que eu fui indicando ao longo desta sessão, sendo que alguns são mais importantes do que outros. No caso desta anta é importante referir que é um monumento nacional, classificado como tal, situa-se numa zona de interflúvio, é muito importante esta relação com o território, é uma necrópole de deposições coletivas e é do Neolítico e chama-se Anta Odolmen. Portanto, os outros fatores aqui referidos também são importantes, mas alguns, obviamente, são mais importantes do que outros, e para cada local a importância é relativa de uns ou de outros. Ficamos por aqui. Hoje, na próxima sessão, iniciaremos verdadeiramente os métodos da arqueologia de terreno, no campo.